Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica e trabalho no Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Nós, do Núcleo Pedagógico, trazemos uma mensagem muito importante para você, estudante da terceira série do ensino médio. Você sabe o que é o Profis? O Programa de Formação Interdisciplinar Superior? Já ouviu falar dele? Vamos conversar um pouco sobre essa grande oportunidade. Então, o Profis é um curso de ensino superior da Unicamp, no qual os alunos cursam disciplinas selecionadas nas áreas de humanas, tecnologia, exatas, biológicas e artes. O objetivo é oferecer aos alunos uma visão integrada do mundo contemporâneo, tendo em vista uma definição mais segura do campo profissional futuro. Esse processo, gente, ele serve para o ingresso à faculdade, a Unicamp, que é o sonho de muitos jovens, né? Nós temos, então, um critério, né, de vagas de seleção. Como é que o Profis trabalha? São 120 vagas que são preenchidas por pelo menos um aluno de cada instituição de ensino médio da rede pública de Campinas, ou seja, um estudante de cada unidade escolar do município de Campinas, das diretorias de ensino Campinas Oeste e Leste e do município, serão selecionados para ingressar no Profis no ano de 2021. Excepcionalmente, nessa edição, será considerada a nota da escola, então não vai ser considerada a nota do Enem. Então, isso aconteceu devido a uma incompatibilidade, né, de calendário, e o que vai ser critério para classificar, então, o estudante que será selecionado na unidade escolar para o ingresso no Profis são as notas obtidas em língua portuguesa e matemática na primeira e na segunda série do ensino médio. E depois, o que acontece, né, depois que a gente é selecionado para ingressar no Profis? Ao final desses 2 anos de formação, dentro dessas áreas de conhecimento, os alunos concluintes têm acesso garantido a um dos cursos de graduação da Unicamp. A admissão para o curso de escolha vai depender do quê? Do número de vagas disponibilizadas por curso, do número de alunos que se candidatarem àquela vaga e do rendimento acadêmico do aluno no decorrer dos 2 anos no Profis. Então, é interessante a gente destacar aqui que você, aluno da terceira série do ensino médio, está convidado a participar. O que é preciso? É preciso ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública e ter concluído no mesmo ano vigente. Então, isto está acontecendo agora para os alunos que concluírem o ensino médio no ano de 2020. E são para as instituições de Campinas. Então, precisamos ficar atentos, porque na nossa diretoria de ensino nós temos outros 2 municípios, Valinhos e Vinhedo. Infelizmente, esses estudantes não podem usufruir desse benefício do Profis. É uma questão totalmente do município. As inscrições, pessoal, elas vão começar no dia 10 e vão até o dia 10 do mês de dezembro, impreterivelmente até às 17 horas. Então, os interessados nesta super oportunidade deverão se inscrever por meio do site profis.prg.unicamp.br até o dia 10 de dezembro, às 17 horas. É interessante a gente destacar aqui também que os alunos que ingressarem no Profis, eles além de terem o curso totalmente gratuito, eles têm direito à bolsa de estudos nos 2 primeiros anos e mais o auxílio transporte e alimentação. Então, estudante, preste atenção que a oportunidade é muito boa, a gente não pode deixar passar, faça sua inscrição e pleiteie esta vaga no Profis para garantir a sua vaga na graduação da Unicamp. Hoje eu trago aqui para vocês o depoimento da Raquel Oliveira Fraga, que é estudante do Profis. Ela ingressou no ano de 2019, então durante 2019 ela estudou no Profis
E esse ano, 2020, ela está concluindo, então ela vai até compartilhar um pouco com a gente sobre como é que foi isso no ensino remoto. E ela é ex-estudante de uma escola nossa, da PEI Milton de Tolosa. Vamos ouvir a fala da Raquel? Muito obrigada. Eu sou a Raquel, eu tenho 20 anos e eu vou falar um pouquinho. A professora Débora me mandou um roteirozinho para eu ir direcionando para mim ficar mais fácil, porque eu também estou um pouquinho tímida, fico um pouco nervosa, então eu vou seguindo aqui para ficar mais fácil. E aí, ela primeiro perguntou qual foi o meu trajeto, né, escolar, minha experiência, meu percurso. Eu não era de Campinas, eu era de São Paulo, e vim para cá em 2015, e aí estudei primeiro e segundo ano em outra escola, lá no Anunciação, lá no Esmeraldina. Aí vim para o Milton no terceiro ano, e eu senti uma grande diferença, assim, né? Porque eu estudava numa escola técnica, não era particular, mas era técnica. Então, era bem reforçado o ensino. E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti uma grande diferença, assim, tipo, eu tava professora, algumas matérias não tinha professor para dar. Então, eu fiquei meio assim, eu senti o impacto, né? Eu falei, nossa, é bem diferente. Mas eu tentei me adaptar com Campinas e com as escolas daqui para tentar, né, fazer alguma coisa assim, sair um pouquinho de. Porque na minha família ninguém fez faculdade, eu sou a primeira pessoa que vai entrar, então eu já tinha pensado assim, seguir essa linha mesmo, né? E aí eu tentei fazer vestibulinho para entrar no Potuca no segundo ano, só que não deu certo. E aí eu pensei, terceiro ano vou continuar fazendo cursinho para ano que vem tentar entrar numa faculdade, né? E aí foi no terceiro ano, que eu não sei como, eu não lembro como que falaram do que eu fiz pra mim, se foi a direção da escola, se foi outra pessoa de fora, mas eu sei que tudo que aparecia pra mim me inscrever, eu tava me inscrevendo, vestibular, qualquer coisa, eu tava me inscrevendo. E aí eu me inscrevi pro Profil, nem sabia o que era Profil, nem parei pra ler, não fiz nada, só me inscrevi e depois segui normal a minha vida. E aí teve o Enem que eu fiz no finalzinho do ano, fazendo cursinho, aí eu fiz o Enem. Eu não fui muito bem, para falar a verdade, tipo, não tive a maior nota, assim, foi uma nota bem mediana, mas aí continuei normal, e no finalzinho do ano, na verdade passou o ano, me formei, e aí acho que foi em fevereiro, uma menina do Profis me chamou falando que eu tinha passado na Unicamp. Eu falei, como assim passei na Unicamp? Porque eu nem lembrava do Profis, eu nem queria também passar na Unicamp, todo mundo falava da Unicamp pra mim, que era muito poderosa aqui em Campinas, todo mundo conhecia, todo mundo queria. Aí eu falei, eu não tenho interesse, né? Porque o curso que eu quero não tem lá. Então, mas aí quando ela falou, você passou na Unicamp, parabéns, eu fiquei, como assim eu passei na Unicamp? Que eu fiz para merecer um negócio desse? E aí ela me explicou o que era, que era pelo Enem, que você entrava. Eu lembrei, eu me inscrevi, é verdade. E aí esse que foi mais ou menos o ingresso, assim, né? E aí, como ela me contou um pouquinho mais no finalzinho da inscrição, eu tive que ir correndo lá. Primeiro eu decidi, eu pensei que eu estava fazendo, estava trabalhando como jovem aprendiz, né? E aí eu pensei, bom, eu trabalhando e eu tava pensando em fazer um cursinho mais ou menos para conseguir entrar na faculdade que eu queria, né? E aí eu pensei, eu ia fazer isso. Já que eu tenho a oportunidade de entrar na universidade direto já e conseguir receber um auxílio e tudo, por que que eu não vou, né? Mas mais que é a Unicamp que eu não queria, é uma oportunidade, né? Que é só uma vez na vida só. Então eu vou, eu vou entrar. E aí responde um pouquinho do como foi o processo e a inscrição, né, para entrar no Profis. E aí quando a outra pergunta é como eu me senti fazendo parte da Unicamp, né? Também já respondi um pouquinho, porque eu não esperava entrar, nem queria entrar na Unicamp, então como depois que eu vi que tinha um peso muito forte, eu falei, isso daqui é só uma vez na vida, então eu vou aproveitar. Por mais que eu não tenha o curso que eu quero lá, eu vou aproveitar, né? Porque é só uma vez, então vamos lá. E aí eu tomei coragem, decidi sair do meu emprego, que eu estava trabalhando com jovem aprendiz, e fui entrei no Unicamp. E aí eu fiquei feliz, fiquei animada, mas também com muito medo, porque eu sabia que eu não tinha
eu não tinha tanto conhecimento assim para me manter numa faculdade, ainda mais tendo todas as matérias, né, que eu fiz. Eu tenho matérias de todos os, de matemática, química, física, português, biologia, eu tenho todas as matérias. E eu sabia que eu não tinha tanto conhecimento assim para me manter, e ainda mais sabendo como funciona o Profis, né, que tem, tem as provas, e aí nas provas gera um número que conta um CR, e aí pelo CR você conta, você vê pra onde que você vai depois que você se formar, né? Tipo, se eu tiver uma posição boa, eu consigo escolher com mais facilidade qual curso que eu quero. Se eu tiver um pouquinho mais para baixo, né? Aí eu fico mais dependendo dos outros, né? Porque vão pegar os outros. Então, eu sabia que eu ia ter que ralar muito para conseguir e manter lá, né? E também foi bem difícil, porque por mais que as matérias sejam, tipo, eu tive matemática básica, por mais que seja matemática básica, para mim não foi matemática básica, porque eu tenho muita dificuldade com matemática. E eu sentia também muito isso no ensino médio, né? Tem professores que não conseguem, assim, usufruir tanto da matéria para a gente aprender de verdade. Então, eu sabia que eu ia ter muita dificuldade. Então, eu sabia que ia ser difícil, mas eu tentei para ver o que, que ia acontecer, né? E aí depois, a outra pergunta é como que é a rotina de lá, quais as disciplinas que eu estou cursando agora, como alimentação e tal. Eu estou fazendo agora disciplina de... Cada semestre são umas disciplinas, né? Eu estou fazendo agora programação de computador, estou fazendo economia, também estou fazendo inglês, e aí tem física, matemática. Acho que são essas cinco que eu estou fazendo agora. Mas eu já fiz matéria de letra, já fiz de biologia, já fiz de química, já fiz de história, que conta um pouquinho com a área de humanas, né? Ciências sociais, fiz história, fiz geologia também, a gente teve um passeio lá em Itu para ver as roças, fazer um trabalho super legal. Também já tive matéria de área da saúde, né, de enfermagem, primeiros socorros, também a gente aprendeu. E aí do corpo humano também, a gente também teve aula de corpo humano. E aí dá pra gente saber mais ou menos assim para onde que a gente quer ir, né? Vem os professores, os institutos, então a gente tinha aula lá. Tipo, se a gente tivesse aula lá na área de enfermagem, a gente ia lá pro prédio de enfermagem. Então a gente conheceu tudo da Unicamp, a gente tem acesso a tudo. A gente pode ir para todos os lugares, porque a gente não tem um prédio fixo para o Profis, Profis é tudo. Então a gente conhecia lá as matérias, os professores, e é assim, tô em dúvida entre biologia e estatística. Aí eu vou ver, né, que eu vou ter contato com a matéria, então eu posso saber o que eu vou querer fazer ou não. Então também isso é muito bom, porque se você tem alguma dúvida, você já vai descartando assim, fazendo as matérias. E eles dão suporte, tipo, a gente fica, teoricamente, é das 8 às 6. A gente tem aula, período integral. Só que eles dão café da manhã, almoço e janta. Fora que tem os períodos de aula vaga, se a gente não tem horário de aula, né? Aí a gente não tem aula, não precisa. Então não chega a ser o dia inteiro tendo aula. Tem horas que tem horas que não tem. Aí tem hora de almoço. Aí a gente tem também auxílio de transporte, a gente recebe bolsa transporte, bolsa alimentação. Na verdade, vale transporte, que é ajuda para pegar o ônibus e ir. E tem o de alimentação, que é gratuito. A gente tem passe livre lá no restaurante da Unicamp, no Bandejão. A gente pode almoçar, jantar, tomar café. E eles também dão um auxílio, uma bolsa para se manter. Então, tipo, como a gente está com 16, 18, 17, 18, 19, a gente teria que trabalhar, né, para conseguir ajudar os pais, a família. E eles sabem que tem essa questão, né? Então, eles oferecem uma bolsa para a gente de R$ 400, e aí junta com vale alimentação e transporte, dá uns R$ 600 por aí. Então, nessa parte, não tem o que reclamar, assim, eles dão todo o apoio para os alunos se manterem na universidade. Então, é bem interessante pensar nisso também, né? Porque tem gente que não iria, eu mesma, eu estava pensando, trabalhando, né? Para conseguir pagar o cursinho e tal.
Mas o valor que eles vão oferecer para mim de bolsa é o mesmo valor que eu estava recebendo no trabalho. Então, para mim, compensava mais estudar lá mesmo. Então, por isso que eu pensei e falei, eu vou aceitar ir para lá, porque eu vou sair mais ganhando do que perdendo, né? E aí, a outra pergunta é qual a relevância em sua vida de participar desse programa? Então, como eu falei, para mim foi uma oportunidade muito grande, porque eu sei que eu ia ter que ralar muito em cursinho para conseguir passar em uma particular, né? E mesmo assim também seria difícil, porque é particular, eu tenho que pagar material, eu tenho que pagar as coisas, transporte. Então, eu ia ter que ralar muito. Então, isso para o Profis, para mim, foi uma bênção que caiu do céu, porque eu não estava esperando isso, não imaginava que eu ia conseguir entrar na faculdade a melhor de Campinas. E então, para mim, foi. Eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas da minha vida. Eu vou conseguir entrar num curso, por mais que não é o que eu quero, no futuro eu posso encaminhar, assim, fazer alguma pós-graduação, mestrado no que eu quero. Então, para mim, foi realmente muito bom e é uma oportunidade muito grande, né? E aí, a outra pergunta, tá perguntando se eu já escolhi o curso que eu quero fazer e como que é esse processo, né, para escolher os 2 anos e tal. Eu não escolhi ainda o que eu quero fazer, porque depende também muito do nossa posição, né? Então, para mim não está muito claro ainda o que eu gostaria de fazer é pedagogia, que entra mais um pouquinho com o que eu quero depois. Esses professores, todo mundo ficou feliz porque eu falei isso. Mas é o que eu mais me encaixo, assim, no curso que tem na Unicamp, né? Que aí depois eu posso fazer alguma coisa em psicologia, com pedagogia, e acho que dá certo. Mas o que eu gostaria de fazer é pedagogia. Só que eu não sei se eu vou conseguir por causa da minha posição. Eu espero que eu consiga, né? Mas também, se não for, eu vou para alguma área de humanas, assim, letras, alguma coisa relacionada a isso, sabe? E para escolher, né, eu falei que tem os institutos, tem aula lá, então fica fácil também de você ver qual que é que você quer fazer. E aí tem os alunos também, todo mundo é muito aberto assim para ensinar, para dar opinião. Os professores também são bem amigáveis, eles sabem como que é o perfil, sabem como que a gente estudou, o que a gente tem, o que falta, o que não falta. Então eles costumam ser bem cautelosos com a gente e ajudar bastante também nesse processo de escolha. A gente tem uma matéria no terceiro semestre que é sobre a escolha, né, do curso. Então, são professoras de pedagogia e de psicologia que faz teste, assim, vocacional, e faz algumas coisinhas assim para direcionar, né, no que a gente quer mesmo fazer, para pensar melhor, ver os prós e contras, salário, áreas de emprego, esses negócios. Então, também é uma coisa muito boa que ajuda a gente escolher um pouquinho mais o que a gente vai fazer. Vou ler um pouquinho de água aqui rapidinho. E aí, depois, tá perguntando como tem sido fazer o Unicamp na pandemia, né? E eu, de início, eu achei que ia durar só 15 dias, que a gente ia ficar parado só 15 dias, ia ser só mais uns diazinhos de férias pra gente conseguir organizar as coisas. Então, eu tava até que tranquila, assim, né? Depois que eu fui vendo que ia se estender muito, e aí começou uma preocupação, porque como a gente é aluno logística, escola pública, não tem internet, computador, então tem esse problema, né? E aí foi uma questão muito grande, porque o que a gente ia fazer, né? Com 120 alunos, que tem gente que não tem a mesma condição financeira no curso, né? Porque tem gente que é do ETCAP, do Cotuca, então tem um pouquinho de dinheiro a mais, né? Tem uma condição financeira melhor. Mas o resto é tudo de escola estadual, escola pública, então não tem como, né? E aí a gente se preocupou bastante com isso, de como que ia ser as matérias, então ficou tudo muito corrido para organizar prova. Então foi bem, foi bem diferente. Foi um pouquinho ruim, porque estava muito confuso, foi bem diferente, mas a gente conseguiu fazer um forms para coletar material, para distribuir para profis, e aí a Unicamp disponibilizou chip de internet, para a gente conseguir ter as aulas. Então, esse apoio também teve.
E aí, com o decorrer, né, do tempo, foi passando, eu consigo se organizar melhor nas matérias, comecei as avaliações, trabalhos, comecei as aulas, e aí depois se acostumar um pouquinho mais, mas eu vou falar a verdade assim, é bem ruim, porque esse ano seria meu ano de veterano, né? Não sei para quem não sabe, veterano, tem veterano e calouro, que a gente chama de bicho, né? E aí, bicho é tipo quem entra do terceiro ano para o primeiro ano do Profis. E veterano é meu segundo ano, então eu seria veterana dos meus bichinhos, né? E aí eu tenho essa relação de ajudar, conversar, dar um apoio, mostrar como que é o Unicamp, né? Porque eles não tiveram isso, né? Eles só entraram, ficaram uma semana, viram por uma semana como que é, mas eles não têm muita noção, assim, de como que é o presencial, de como que é a hierarquia da faculdade, como que funciona lá as coisas. Então, isso é bem triste, né? Para mim também, porque eu perdi esse ano no Profis, mas, né, tudo bem, porque eu já passei também com minha fase de bicho, então tudo bem. E aí também, em relação às amizades, dá pra ter muita amizade, porque todo mundo é muito diferente, assim, cada um quer fazer uma coisa, e aí eu tenho um amigo que gosta de fazer biologia, e a gente se ajuda. É uma troca, assim, muito grande, é uma troca bem gostosa, porque cada um tem uma coisinha, assim, que sabe, que quer fazer, e aí todo mundo acaba se ajudando, sabe? Não é uma coisa tão competitiva, assim, como parece ser, porque cada um tá querendo buscar a sua vaga, né? Mas quando a gente coloca na prática assim, não fica assim, porque tem muitos amigos que a gente faz, aí o povo se ajuda, ajuda em prova, ajuda em fazer matéria, missão, então fica com uma coisa muito gostosa. E eu também tive a experiência de entrar para a comissão de festa. E aí a gente começou a ajudar a organizar a festa para o Profis, né? Porque não tinha antes uma comissão de festa para o Profis. Então a gente fez uma, eu ajudei a participar, e também já é uma distração a mais, né? Porque a gente fica muito focado em ter uma nota boa, para ter um CR bom, e também a gente precisa um pouquinho de diversão, né? Então a gente fez essa comissão de festa, a gente fez umas 5 festas, assim, do decorrer do ano, então também foi muito gostoso, é muito bom ter essa. Você abre várias partes assim da sua vida e tudo experiência nova, como faculdade, amigo, lugar novo para conhecer, um monte de experiência nova, que é muito bom ter, para sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E aí, o meu recado que eu deixaria para os alunos é fazer o Enem, né? Que como entra pelo Profis, se dedicar um pouquinho mais no Enem para conseguir ter uma nota boa, entrar. Se eu não me engano, são 2 alunos por escola, né? Que entram no ano. Mas no meu ano, eu acho que não teve gente que se inscreveu para entrar comigo. Mas normalmente são 2 alunos por escola. Então tem chance de quem quiser de verdade conseguir entrar. E é uma oportunidade única, assim, que vai mudar com certeza a vida de vocês. A Unicamp é a mais reconhecida, assim, de São Paulo. Então, por mais que esteja, assim, com dúvida, se quer fazer mesmo ou não, você pode depois trancar, não fazer mais. Mas pelo menos tentar, sabe? Que vai dar uma diferença muito grande. E eles dão muito suporte para o Profis, para os alunos de lá, com auxílio, com bolsa. E também, depois que acaba o Profis, a gente pode conseguir bolsas da Unicamp mesmo, né? Quem não tem condição de se manter, eles dão bolsa de transporte, bolsa para moradia também, que mora muito longe. Então, eles dão todo o suporte, assim, para os alunos. Então, esses são os meus, os meus conselhos, assim, para quem está querendo. É uma oportunidade muito grande e é um lugar muito bonito, com muita gente, muito aluno, muito professor diferente, gente de fora, com muitos eventos. Então, sempre tem coisa acontecendo por lá e é muito legal de participar. Muito obrigada, Raquel. Sua fala nos ajudou muito a compreender como é que funciona o Profis. Muito obrigada.